Neste vídeo vamos ver os exercícios de 11 a 15 da ADR. Vamos lá, o 11. Vilma comprou uma forma para fazer picolés. Essa forma contém 4 cavidades, no formato de um cilindro circular reto. Lembra que no exercício 10, no outro vídeo, a gente já viu qual é o formato de um cilindro circular reto. Lembra uma lata, né, pessoal? Cujo diâmetro interno da base de cada cavidade mede 2 centímetros e a altura interna mede 10 centímetros. Vilma irá preparar uma quantidade de suco de frutas para colocar nas cavidades dessa forma. E sabe que 1 centímetro cúbico corresponde a 1 mililitro. Quantos mililitros de suco Vilma precisa preparar, no mínimo, para encher completamente as 4 cavidades dessa forma de picolés? Lembra que eu falei no exercício 10? Falou em cúbicos? Estamos falando de volume. Então, esse exercício 11 é outro que a gente vai ter que calcular o volume de um cilindro. Então, volume, área da base vezes a altura. Então, volume é igual à área da base vezes a altura. Nesse caso, então, a gente tem que, novamente, é um cilindro, então, embaixo é um círculo. Então, a gente vai fazer a área do círculo. A área do círculo, π, só que agora é para usar o π valendo 3. Então, 3 vezes o raio. Vamos voltar no nosso exercício para ver. Essa forma contém 4 cavidades no formato de um cilindro circular reto, cujo diâmetro interno da base de cada cavidade mede 2 centímetros. Lembrando que o raio é metade do diâmetro. Se o diâmetro é 2, então o raio mede 1. 1 elevado a 2, porque o raio aqui seria o quadrado, é 1. Vezes a altura. Aqui está falando, ó, a altura interna mede 10. Basta resolver esta continha e nós vamos achar o volume de uma cavidade da forma. Só que aí você tem que lembrar que são 4. Então, você tem que multiplicar esse número por 4. Multiplicando este número por 4, você vai encontrar quantos mililitros a Vilma precisa para encher completamente essa forma. Exercício 12. Durante as aulas de Química, o professor de Letícia explicou que a densidade de uma substância é a razão entre a massa e o volume que ela ocupa. Então, de novo, palavras que a gente já ouviu. Razão. Lembra, razão é uma divisão entre 2 números. Além disso, ele informou que a densidade absoluta do mercúrio é constante e igual a 2.720 sobre 200. gramas barra centímetros cúbicos. Isso significa que o 2.720 é em gramas e o 200 é em centímetros cúbicos. Como a gente viu agora há pouco que essa densidade é formada pela razão entre a massa e o volume, já deu para perceber que a massa é o que está em gramas, é o que está em cima, e o volume é o que está em centímetros cúbicos, é o que está embaixo. Então, vamos continuar. A seguir, para realizar um experimento proposto por esse professor, Letícia utilizou 50 centímetros de mercúrio. Quantos gramas de mercúrio Letícia utilizou nesse experimento? Então, a gente tem que 2.720 gramas sobre 200 centímetros cúbicos é constante, esse valor não muda, essa razão não muda. Só que a Letícia não usou 200 centímetros cúbicos, ela usou 50. Então, a gente precisa fazer de uma forma que essa fração, 2.720 sobre 200, fique de uma forma em que a parte de baixo seja o número 50. Então, basta simplificar. Simplifique essa fração de uma maneira que apareça 50 aqui no denominador. Então, 200 dividido por quanto dá 50? Então, para se manter constante, da maneira que eu simplifiquei o 200 para aparecer o 50, é a mesma coisa que eu tenho que fazer com o 2.720 para descobrir a resposta aqui, que é o que nos está perguntando. Exercício 13. Observe o sólido geométrico representado na figura abaixo. Então, nós temos esta figura e está falando que essa vista que a gente tem é a vista frontal. Imagina que você tem esse sólido na sua mão e você está vendo ele exatamente como está desenhado aqui para a gente. Olha a pergunta. Qual é a representação da vista frontal desse sólido? Então, neste exercício, está pedindo para vocês imaginarem o que vocês estão vendo planificado, ou seja, desmonta as partezinhas que vocês estão vendo.
Lembrando que o que está pontilhado, a gente não conseguiria ver, né? Imagina que esse sólido fosse feito de papelão. A gente está olhando aqui da frente, aquele pontilhado lá do fundo a gente não consegue ver. O desenho está pontilhado para a gente saber que tem mais partes lá. Então, qual dessas alternativas é a representação deste sólido que a gente está vendo? Será que é a letra A? Então, tudo que eu tenho aqui, ó, tá vendo? Tem um retângulo aqui, ó. Analisa o que você tem. Tem aqui na letra A? Tudo que você está vendo aqui, ó, essas partes que você está vendo, tem na letra B? Na C, na D, na E? Exercício 14. Mensalmente, Sheila recebe R$ 2.700 para lecionar em uma escola. Além disso, ela recebe R$ 600 de cada um dos seus 6 alunos, que frequentam suas aulas particulares. Então, vamos grifar as informações importantes. A Sheila recebe R$ 2.700, que é um salário fixo que ela recebe de uma escola. Além disso, ela recebe R$ 600 de cada um dos seus 6 alunos. Então, ela recebe 600 do primeiro aluno, 600 do segundo aluno e assim por diante, que frequentam suas aulas particulares. Em um determinado mês, ela usou R$ 2.400 da quantia total recebida para pagar as suas contas. Então, veja que é do total. Então, a gente vai ter que descobrir qual é o total que a Sheila recebe, né? Que ela ganha. Então, lembrando, ela ganha os R$ 2.700 de uma escola, mais R$ 600 de cada um dos seus 6 alunos. Vamos lá. E aí, ela gastou R$ 2.400. E o que sobrou, dividiu, isso parece importante, dividiu igualmente entre 3 fundos de investimento. Ela deve guardar esse dinheiro no banco, uma poupança, algo assim. Então, nesse mês, qual foi a quantia que Sheila reservou para cada um desses fundos de investimento? Então, primeiro passo, descobrir o salário da Sheila. Então, o que ela recebe de salário? Os R$ 2.700 mais os R$ 600 que ela recebe de cada aluno. Como ela recebe de cada aluno, são 6 alunos, 6 vezes 600. Isso nos dá o salário dela. Segundo passo, ela gastou R$ 2.400. Então, vocês vão pegar o valor do salário dela, que você acabou de descobrir no primeiro passo, e descontar R$ 2.400. Aí você vai achar quanto que sobrou. Terceiro e último passo. Ela dividiu igualmente em 3 fundos. Se ela dividiu, vocês vão pegar o que sobrou do passo, né, do segundo passo, e dividir por 3. Essa vai ser a resposta, vai ser uma das alternativas do nosso exercício. Exercício 15. Em um clube existem 2 piscinas olímpicas, cada uma delas com capacidade para 2.500 metros cúbicos. Certo dia, essas piscinas foram esvaziadas para a realização de uma manutenção e, posteriormente, foram completamente enchidas. Quantos litros de água, no mínimo, foram utilizados para encher essas 2 piscinas do clube? Bom, nós temos metros cúbicos, já falei para vocês que é volume quando falo de metro cúbico, e a nossa resposta está em litro. Então, a primeira coisa é saber quantos litros tem um metro cúbico. 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Sabendo dessa informação, é bem simples. A gente tem 2 piscinas e cada uma delas tem 2.500 metros cúbicos. Então, se são 2 piscinas, ou multiplica por 2 ou soma, né? Para descobrir quantos metros cúbicos no total tem as 2 piscinas junto. Depois é só transformar. A quantidade de metro cúbico que você tem lá, cada 1 metro cúbico vale 1.000 litros. Então, basta multiplicar. E aí já vai dar uma das alternativas. Pessoal, e esses foram os exercícios de 11 a 15 da ADR. Qualquer dúvida, deixa aí.